Fala pessoal, beleza? Trazer mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai focar em desenvolver uma aplicação, né? Então, clonar aqui uma aplicação que eu desenvolvi já faz algumas semanas. Resumindo, ela é um contador de tempo, né? Então, a gente consegue definir o tempo, resetar e tal. É bem simples, mas agrega muito conhecimento, muitas técnicas. Então, eu acho que vai ser bem interessante trazer aqui para o canal, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui em tela o que seria um pouquinho dela, né? Então, vamos lá. Tá aqui. Ela tem uma versão em Electron, só que nesse vídeo eu vou optar só pro desenvolver web aqui mesmo, para ser mais fácil, e depois a gente pode estar trazendo um vídeo novo, ou realmente deixando isso aí como um desafio para vocês, tá? E o que seria ela aqui? Eu me baseei muito num vídeo que eu assisti da CodeCon, então um agradecimento a eles, né, que trouxeram essa ideia, na questão de layout e tal. Então eu me baseei nela. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode editar, botar o tempo realmente, iniciar, que ele zera, pausar e iniciar mesmo o contador, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou botar 12 segundos, vocês vão ver que quando chega em 10 segundos, na contagem de 10, 9, 8, etc., ele faz uma animação diferente aqui e bota também uma notificação de som, tá? Então, ó, vai começar 10, 9, 8 e assim por diante, né, até zerar. E também dá para escutar aí o barulhinho da notificação que tem, tá? Quando chega em zero, ele fica verde e toca a notificação de finalizado, tá? Então fechou. Eu posso reiniciar, que ele zera no caso, né? E aí posso botar outro tempo novamente, tal. Posso botar 1 hora, 2 horas, enfim, quanto tempo eu quiser. E essa é a aplicação resumindo, tá? Aqui a gente está utilizando a maioria das coisas que eu comentei no último vídeo, que é React com Vite, Tailwind, é... é isso, de resumo é isso, na verdade. De estilização é Tailwind e React mesmo ali, que é uma aplicaçãozinha simples. É, tirando aquelas configurações que já tem por padrão lá que eu mostrei no último vídeo, tá? Então, vamos partir para a prática, vamos desenvolver ela. Eu quero pegar passo a passo aqui com vocês. Eu acho que vai ser bem interessante, tá? Para começar, o que que acontece? Eu vou pegar aquele template de aplicação que eu mostrei na última aula, né, no último vídeo, e vou utilizar ele como padrão porque facilita todo o trabalho, né, não ter que criar as configurações todas do zero. Então, se a gente for ver aqui, quando eu crio o repositório, eu vou deixar disponível, né, já estava disponível no caso. Eu vou pegar aqui, aqui ó, interno, template, projeto, front-end, tá? Vou chamar aqui de temporizer clone YouTube. Beleza? Vou deixar sem descrição e vou deixar público aqui. Não precisa estar privado, tá? Vamos esperar criar aqui. Ele criar rapidinho e a gente já vai fazer o clone dele aqui para dentro do repositório, tá? Beleza, tá aqui o link. Peguei. E aí eu já posso vir aqui na minha pasta, né? Eu gosto de usar esse terminal. Acho que esse terminal tá bem famoso, né? Então é o ARP. E eu gosto de usar ele, que ele tem uma inteligência ali, né? Eu acho que eu cheguei a comentar no último vídeo. Então vamos clonar ele aqui. Nosso repositório, ó, Temporizer Clone YouTube. E boa, já clonou. E vou abrir ele aqui no VS Code para a gente começar a desenvolver essa aplicação. Eu deixei minha colinha aqui do lado para facilitar meu trabalho, mas vamos começar passo a passo, tá? Deixa eu fechar a tab 9 aqui, vou aumentar aqui um pouco para vocês, para ficar bom. Deixa eu ver se o arquivo aqui tá bom de ler. Beleza, tá ótimo. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, instalar as dependências, né? Que é o que vem aqui, não vem instalado no de módulos. Então a gente pode instalar. Eu gosto de usar o PNPM, né? Eu comentei isso também no último vídeo. Mas fica a critério de vocês, né? Se quiser utilizar outro yarn, enfim, é só apagar aqui o arquivo do PNPM lock, que ele já vai deixar para vocês instalar de outra maneira, tá? Mas usando o PNPM aqui eu acho fácil e, enfim, é bem rapidinho, né? Beleza, instalado, ele já vai parar de dar erro. Se não parar de dar erro, é só reiniciar o TypeScript aqui, tá? Ó, no caso, ele parou automático, mas tem algumas vezes que ele não para, tá? Então, só abrir aqui com F1 e dar um restart TS server que ele já vai reiniciar e ficar ok, tá? Beleza. A gente tem algumas configurações aqui que não tem necessidade. A gente pode tirar até, porque não vamos utilizar, né, a princípio, que é aqui lá do React Query. Eu vou tirar porque não tem necessidade, tá? Beleza, tá tirado. Tá aqui excluído também. E eu vou apagar a configuração aqui do React Query dentro de lib, tá? Isso aqui eu também não vou utilizar. E boa.
que a gente vai fazer também é só apagar aqui a instalação. Eu gosto de fazer isso para nunca deixar coisas que eu não vou utilizar dentro do projeto, né? Então, deixa eu pegar aqui, tanks aqui. Beleza, vou copiar o nome aqui e vou dar um ppn remove e o nome da aplicação, da biblioteca, tá? Removido, já está atualizado aqui no package JSON. E boa, fechou. Beleza, a gente tem aqui então todas as configurações. Aqui eu vou mudar só para de template, eu vou mudar para Temporizer, que é o nome da aplicação aqui. E também aqui na storage key do provider, né, do tema, eu vou escrever também Temporizer, beleza? Por padrão, vou deixar como Dark, porque a nossa aplicação é Dark, né? E beleza, o restante está ok. Router aqui a gente já está configurado, tal. Aqui ele só está dando um errinho de importação, mas isso é porque está pedindo para importar com arroba, né? É uma coisa que eu não atualizei no template, eu vou atualizar antes de subir para vocês, tá? Depois dessa aula. E também a gente tem os componentes de router aqui que é para identificação de rota privada, como aqui não vai ter, vou excluir também que não tem necessidade, tá? Outras coisas que não tem necessidade, hooks a gente não vai utilizar nessa aula. Dentro de componentes também eu vou apagar esse application, que é um componente padrão que tem ali. Beleza? Essa aqui também de ID não vai ser utilizado. E boa, o restante a gente pode deixar. Ó, o Axios também a gente pode tirar a configuração. Tanto o Axios quanto DateFNS, tá? Então só apagar. Eu poderia muito bem não fazer isso, né? Mas eu já vou deixar organizado aqui pra gente não ter coisas a mais no projeto, tá? E aí vamos fazer o mesmo esquema, a gente vai tirar aqui as bibliotecas que não são necessárias, né? Então, por exemplo, o Axios aqui ele tem a tipagem e tem também a própria biblioteca, né? Então vou tirar aqui, pnpm remove Axios e @types /Axios. Beleza, vamos remover isso aqui. DateFNS também, pnpm remove DateFNS. Também poderia ter removido tudo em uma linha só, né? Mas a gente está no passo a passo aqui, beleza? Fechou, as configurações de projeto está pronta. Agora é realmente a gente começar a desenvolver, tá? Então a gente já tem aqui uma página, né, de home aqui, que é onde realmente vai ficar ali o nosso contador. Né? Eu vou dar aqui botar só um H1. Contador é complicado, né? Contador, beleza? E aí se a gente rodar a aplicação, a gente vai ver que está no tema escuro com esse H1 aí, contador, tá? Pode ver que aqui em cima não modificou, né, o template Nitro Hub, porque eu não coloquei o Helmet aqui dentro, né, eu teria que colocar. E também eu não mexi lá no index HTML, tá? Que é o que eu tenho que mexer aqui agora, ó. Trocar aqui também para Temporizer. Beleza. Tá modificado. Agora sim tá ok, ó. Tá Temporizer lá, só tá com a login do template aqui. Mas depois a gente vai modificar para logo correto, tá? Fechou? Beleza, vamos lá. Vamos desenvolver essa aplicação, né? Vamos começar realmente a botar a mão na prática aqui para a gente começar. Fechou? Então vamos para o código. A gente vai adicionar algumas marcações e começar realmente com HTML, CSS padrão aqui usando o Tend, tá? E depois vamos partir para funcionalidade realmente, tá? Então vamos lá. A gente vai começar com uma div bem básico. E essa div vai receber alguns class names, tá? No caso vai ser displayFlex, min height screen. Então isso aqui é para definir que a mínima altura vai ser o tamanho da tela, independente do tamanho da tela. Item center, né? Então align item center. Justify center também. E overflow hidden, para não sair os itens para fora desse contexto, né? E se sair, no caso, ele vai cortar. Transition all e a duração também de 1 segundo. Isso aqui a gente vai utilizar mais depois para animação, mas por enquanto pode deixar marcado aí. E a gente vai colocar um fundo aqui, né, de BGZinc 900, é um tom de cinza, tá? Que tem também lá na documentação do Tailwind, beleza? E se a gente for dar uma olhada aqui, já está centralizado, tá com a cor também de fundo, né? Eu até vou colocar aqui um vermelho para vocês verem, ó. Fica a cor de fundo e ele ocupa sempre o 100% da tela, independente do tamanho, tá? Ó. Como ele tá com a animação de 1 segundo, né? Então a gente vai usar isso aí principalmente a nosso favor, né? Beleza? Vamos voltar aqui pro Zinc, que é o que a gente vai utilizar.
Agora vamos importar o nosso componente de Helmet, que é quem vai dar vida ali ao título da aplicação. Tá? Aqui eu vou colocar por enquanto finalizou seu temporizer. Depois a gente vai dar uma brincada com esse título, tá? Colocar o tempo contando ali, enfim, vai ter algumas coisinhas que a gente vai fazer, mas ele vai aparecer lá em cima, tá? Beleza, vamos para a próxima. Mais uma div. Essa div também vai receber alguns class name. Vai receber um relative, um display flex, flex direction call e item center. Essa div recebe o relative porque vai ter algumas coisas, algumas tags que vão usar absoluto ali dentro, justamente para trabalhar com animação, tá? Beleza? Vamos partir agora para onde realmente vai ficar os contadores, né? Que vai ficar lá de hora, minuto e segundo, beleza? Vamos colocar mais uma div aqui dentro, então. Ela vai receber algumas propriedades, tá? Display flex, select none. Essa propriedade eu gosto de utilizar bastante para não permitir o usuário ficar selecionando assim os itens dentro de tela. Tem casos e casos, né? Nesse caso aqui eu preferi, mas tem casos de acessibilidade que não é interessante, tá? Item center. Deixa eu só botar aqui, center. A fonte, a gente vai usar uma fonte aqui diferente que eu já vou importar, tá? Mas por enquanto ela se chama Orbitron. É uma fonte muito interessante, eu descobri ela aí com o vídeo realmente da CodeCon. Eu achei muito bonita para esse tipo de caso, né? O tamanho do texto aqui a gente vai usar 2.5 rem, tá? É algum específico, né? Largura da fonte, né? No caso, a grossura da fonte, médio. O texto também a gente vai deixar verde, no caso emerald, né? Mas é um tom de verde. Transição ao. E também aqui, por enquanto a gente vai manter assim, depois a gente vai fazer um responsivo, tá? Beleza. Vamos para a próxima tag. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Vamos ver se tá certinho. Ó, já tá no tom de verde. Só não tá com a fonte, né? Porque a gente não fez a instalação ainda, beleza? Beleza. Vamos começar aqui então a colocar realmente os componentes aqui dentro. Tá. Vamos começar. Deixa eu ver o que eu posso começar aqui. Vamos começar pelos botões, que eu acho que fica melhor, beleza? Vamos criar uma div aqui. Eu vou marcar aqui botões de ação para ficar mais fácil do entendimento, beleza? Elas vão receber aqui class name também. Vai ter um visible, um absolute. Ó, esse aqui é um caso que vai utilizar o absolute para poder ter o pi relativo, tá? Ele vai ter um menos bottom de 20. Isso aqui vai dar para entender melhor depois com a animação, tá? Um left de 50% também. No termo a gente define assim, 1/2 fica 50%, tá? Display flex, translate x 1/2, menos translate x 1/2. Isso aqui é uma técnica que a gente utiliza. Quem já tem mais experiência sabe para que serve isso aqui, mas o que acontece? A gente leva 50% e ele não fica centralizado, ele sempre fica o final do componente no 50%. Então a gente usa essa técnicazinha do translate aqui para voltar a 50% e aí sim o componente centraliza no meio da tela, tá? Só um macetinho aí que eu já utilizo há alguns anos. Item center, um gap a gente vai usar 8 aqui, opacidade 100, tá? Para sempre manter ali. Isso aqui vai ser utilizado também depois para transição, né? As animações. Transition all, né? Duration de 500 milissegundos, beleza? Então tá aqui o componente. O componente não, a div. Ok, agora vamos criar realmente os botões, tá? A gente está utilizando aqui, como eu expliquei no último vídeo, um pacote ali que é o ChatCN, né? Que é de componente. Então a gente vai utilizar justamente ele, tá? Vou importar aqui o botão. Nesse template já tem instalado, então é bem fácil, mas quem quiser construir do zero é só instalar o ChatCN e importar lá o botão, que vai ser o mesmo esquema que vai estar aqui, beleza? Aqui a gente vai colocar como ícone, que também vem no ChatCN, o pincel, né? Então a canetinha. E a gente vai definir aqui uma class name para ele de size 4. Eu gosto de colocar também, quando é botão só de ícone, eu gosto de colocar essa spam aqui, com uma class name chamada SureOnly,
que essa class name é justamente para acessibilidade, tá? Então ela não aparece em tela, né? O que eu colocar aqui dentro. Então, por exemplo, editar contador. Não aparece em tela, mas utiliza no mecanismo de acessibilidade, beleza? Então tá aqui. Vamos agora só utilizar o botão realmente, que é o que precisa. O size dele vai ser icon, que é o que vem lá do ChatCN também. É tipo botão, né? No caso aqui a gente não vai usar submit. A variante tem algumas variantes dentro desse componente, mas a gente vai usar outline, que ela só aplica uma bordinha em volta e deixa o meio transparente, tá? É um clique que não vou fazer agora. Título, eu sempre gosto de colocar o título também, então clique para editar o contador, beleza? E aí class name que ele vai receber é um round full. Então a gente quer que as bordas fiquem totalmente arredondadas. BG transparente, né? Então, enfim, o meio transparente e o text white. A gente for dar uma olhada agora lá, ó, ele já tá o botão aqui certinho do jeito que a gente imaginava, tá? Deixa eu até dar um zoom aqui que fica mais fácil de ver. Beleza, vamos partir pro próximo, tá? Que é o de resetar. É um botão também, né? Padrão. Ele vai receber... Eu vou até copiar esse botão de cima que fica mais fácil. Beleza? Aqui a gente vai colocar resetar contador. E clique para resetar o contador. Beleza? E é isso. Por enquanto... Deixa eu ver se faltou alguma. Tá, a gente vai precisar botar aqui um rounded full, BG transparente, text white e a transição também, que esse aqui vai ter uma animaçãozinha bem interessante também, tá? E a duração vai ser 500 milissegundos. Beleza, show de bola. Variante, tipo, size, ok. Depois a gente só vai fazer a funcionalidade. Beleza, agora a gente vai fazer os dois botões de pausar e iniciar o contador. Tá, então eu vou copiar esse botão aqui também. Ele tem algumas diferenças que não vai precisar das transições. E a cor vai ser rosé 500, beleza? Aqui de texto a gente vai usar pausar. E também pausar aqui o contador. E o ícone a gente vai utilizar esse aqui. Acho que é icon. Beleza, tá importado. Faltou mudar esse aqui também. Esse íconezinho. Esse aqui que a gente utiliza é o refresh. Esse aqui, ó. CCW, né? Beleza. Vamos dar uma olhadinha lá como é que tá, ó. Então tá editar, iniciar, pausar e vamos fazer agora o do play. Beleza. Vamos copiar aqui também, pode ser. Emerald, né, que ele vai ser o verdinho. Iniciar contador. O título também, iniciar contador. Beleza, acho que é isso. E aí o ícone, vamos botar play icon. Beleza. Tá aí, ó, nossos contadores estão funcionando. Funcionando não, então em tela. Então a gente já tem aqui o editar, o reiniciar, o pausar e o iniciar o contador realmente, a contagem, né? Beleza, já temos aí os botões e vamos criar agora... Beleza, vamos criar agora realmente o contador. Vamos partir então para isso. Deixa eu só puxar aqui na minha colinha. Tá, então a gente já tem aqui isso aqui. Beleza. Isso aqui tá dentro de Forte Arbitron, tá. Aqui eu só coloquei dentro, mas é, na verdade, fora dessa div, beleza? Show. Vamos partir então para esse contador logo. Aqui dentro, a gente vai começar a fazer algumas verificações já antes de desenvolver, tá? Beleza, continuando aqui, a gente vai colocar agora os inputs e o que vai mostrar realmente os dados ali de horas, minutos e segundos, tá? Eu vou colocar aqui só uma marcação para a gente conseguir separar aqui contador e botões de ação, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui então de uma vez. Vamos adicionar primeiro uma div aqui dentro, trocar esse h2 por uma div. Beleza. Class name dela vai ser visible. Relativo. O bottom dela vai ser 0. Display flex, item center. Opacidade vai ser 100%. Beleza.
e uma transição com a duração de 500, beleza? Beleza, aqui dentro dessa div a gente vai colocar mais uma, que vai ter aqui um flex gap 1, e dentro dela a gente vem agora com o input em si. O input, né, no caso, vai ser onde vai estar ali os dados, né, de 1, 2, 3, e aí depende do contador, né? E vamos lá. Beleza, input a gente vai colocar aqui type text, mesmo padrão mesmo. O máximo dele de length, né, de dados vai ser 1, então eu só posso botar lá o número 1 ou 2, enfim, porque a gente vai criar, no caso, 6 quadradinhos desse aqui, né? O value eu vou deixar vazio por enquanto, depois a gente vai preencher ele. E um class name, vamos adicionar aqui já, que vai ser o tamanho 1.2ch, tá? Isso aqui é uma medida também que a gente utiliza, beleza? Rounded SM, border, vamos botar uma bordinha de 2 aqui, que esse aqui dá 2 pixels realmente. A borda vai ser transparente a princípio, beleza? Porque depois quando a gente for editar que ele vai ficar verdinho, então vai ficar bem legal. BGZinc 800 para diferenciar do fundo, que é 900. Text Center, a fonte vai ser Orbitron também. Tron, beleza? Escrevi errado aqui, né? Orbitron, beleza? E Outline None, para tirar o outline aqui do input. Beleza? Fechou? Então o input está pronto. Vamos colar o outro aqui também do lado, que são 2 por camada, né? Deixa eu dar uma olhada, já está aqui. Vou ver que tem como se fosse realmente um inputzinho e boa. Beleza, vamos partir agora para colocar os 2 pontos. Então a gente vai botar aqui, depois da div, né, que engloba os 2 inputs, a gente bota só 2 pontos aqui. Ok, já vai estar ali, ó, certinho. E aí a gente vai copiando e colando essa mesma estrutura, beleza? Expanda os pontos e também o valor ali. Já tem aqui o valor dos inputs, beleza? Eu vou deixar o value sempre zerado aqui. Vamos ver se ele vai pegar aqui certinho, beleza? E já vamos fazer a instalação dessa fonte aí para ver como é que vai ficar o resultado. Tá, a fonte a gente pode pegar no Google Fonts. Tem lá o instalador, né? Então, Google Fonte. É uma fonte exclusiva ali deles, né? Então, a Orbitron. Não sei se é exclusiva, mas enfim, tem aqui para instalar. E vocês podem pegar aqui o código. Ou realmente eu vou deixar disponível aí o código certinho aqui, ó, pra gente só copiar. Eu vou pegar aqui ó, a fonte no meu projetinho de template aqui. Beleza, vamos pegar a fontezinha aqui. E vamos substituir por essa aqui. Tá, Orbitron. Tem que fazer só uma configuraçãozinha dela aqui. Pra gente criar a fonte realmente no arquivo de tend-config. Tá, então vamos lá. Eu venho aqui no meu tend-config. Eu crio aqui Orbitron e Orbitron. Beleza, vamos ver se já importou. Deixa eu dar uma reiniciada, ó, já importou, tá tudo certinho. Tá? E depois a gente vai dar uma aumentada nesse texto aí quando for fazer o responsivo, tá? Beleza. Vamos ver se eu já aumento aqui ele pra gente ficar já bem alinhadinho. Vamos ver quanto que eu tinha colocado aqui, só para me basear. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu botei de tamanho no LG, que é um tamanho de tela grande, né? 8 RAM. Beleza? Ó, já ficou grande aqui. Isso aqui é um tamanho de tela muito grande, né? Daí, no caso, a gente pode ir adaptando. Então, por exemplo, se eu botar aqui MD, vamos ver, eu vou botar um MD de 6 RAM. Beleza? E vou botar um SM, que é para telas bem menores, de 4 RAM. Beleza. Fechou. Deixa eu ver se eu diminui alguma coisa aqui ou não. Tá, vamos tirar esse aqui, vamos deixar 6 RAM mesmo, que fica um tamanhozinho mais agradável. Que aqui ele tá com zoom também, né?
Então, já ajuda se botar 100. Deixa eu ver com aqui como é que ficou. O tamanho ficou legal com 8 rem. Beleza? E daí, conforme a gente vai diminuindo, ele vai diminuindo também e se adaptando na tela. Beleza? E já aplica meio que uma animação ali por conta do nosso transition. Tá? Então, a fonte está instalada, os inputs estão aqui, já tudo certinho. Agora vamos colocar só a logo ali em cima para ficar bonitinho, beleza? A logo vamos colocar dentro desse relativo aqui, vamos colocar aqui a logo da aplicação. Ela é um IMG, né? Obviamente. Barra logo.svg. Esse arquivo de logo, o áudiozinho aqui, o 5i que eu também vou disponibilizar aí no vídeo, na descrição, tá? Então, logo temporizer. E vamos colocar algumas propriedades aqui para ela. Vamos colocar primeiro que os eventos delas vão ser desabilitados. Isso aqui eu gosto de colocar para o pessoal também não conseguir ficar selecionando e tal, e copiando. Então, e o select none também, tá? Ela vai ter um visible e um absolute, porque depois a gente vai fazer uma animaçãozinha, tá? Top menos 20. A largura dela é de 60 para celulares, né? No caso, telas menores. Opacidade de 100. Beleza? Transição. As transições dela, né? Transition all. A duração, vamos botar 300 milissegundos. E quando tiver em computador, a largura dela é 80. Beleza? E depois a gente vai colocar também essa animaçãozinha para ficar legal, tá? Quando começar o contador de 10, 9, enfim, ele vai ter essa animaçãozinha. Se a gente for ver, já tá ficando bem igual, né? Aqui tá pegando também no spam a fonte, né? Que eu não sei porque que não pegou. Mas vamos dar uma analisada aqui certinho. Deixa eu ver se no config aqui deve ter algum fonte family aqui. Ó, vou botar direto o Orbitron aqui, que é para pegar. Já pegou? Fechou, tá resolvido esse probleminha. E agora, pessoal, vamos partir realmente para a prática de botar as funcionalidades, tá? Então a gente vai criar algumas coisinhas aqui para começar a funcionar. Vamos começar criando a questão das horas, minutos e segundos, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um estado chamado time, set time, beleza? Use state, então a gente bota lá do React. E aqui em cima a gente vai criar uma constante, vai ser aqui countdown timeout, beleza? Ela é um ref, né, do React. Tem aqui uma tipagem e começa como nulo. Tá? Ela começa como um nulo e tem uma tipagem node.js .timeout, beleza? Ou nulo, né, no caso. Então a gente tem essa constante aqui e a gente repassa ela aqui para o time para ficar sempre utilizando como padrão isso aqui, beleza? Show de bola. Vamos criar agora realmente as horas, minutos e segundos. Então vou criar aqui 3 constantes, que vai ter um math.floor, beleza? Com time e dividindo por 3.600, tá? Então a gente consegue as horas dessa maneira, ok? Vamos ter os minutos aqui também, minutes, vai ter um math.floor, time vezes 60, e aí a porcentagem aqui no 60. Isso aqui a gente consegue daí os minutos, beleza? E os segundos vai ser um time com a porcentagem de 60, beleza? Set time nunca foi usado, beleza? Isso aqui é só uma reclamação. E aqui tá pedindo para tipagem. Deixa eu ver se faltou alguma tipagem aqui que eu coloquei ou não. Beleza, vamos colocar só também aqui uma constante time value. Ela vai começar com 0 que a gente já vai utilizar ela, beleza? Fechou? Agora vamos criar 3 estados que a gente vai conseguir dividir as horas. Não é bem um estado, né? Mas é uma constante mesmo.
dividir as horas em, por exemplo, o número da esquerda, se for lá 12 horas, você vai pegar o 1 e o 2. Então, hours left, hours right, beleza? Vai ser uma string, né? Vamos obrigar ela a ser string, vai pegar a constante de horas ali. Vamos pegar, se for, por exemplo, 0, sei lá, pegar 9, ele vai botar 0, 9. Então é isso que a gente vai fazer. Vou começar 0 aqui. E vamos dar um split no vazio aqui. Beleza? A gente vai fazer o mesmo esquema com o restante. Então vamos trocar aqui, ó. Minutes. Podia ter trocado aqui também direto. Minutes, tal. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Beleza, é isso. E vamos fazer também com seconds aqui. Seconds. Fechou, sou de bola. Vamos pegar agora aqui, só dar um console em todas essas informações, tá? Vou botar aqui como hours. Botar hours left mais hours right. Beleza. Minutes. Vamos colocar o mesmo esquema. Beleza. E os segundos. Mesmo esquema também. Seconds right. Beleza, aqui tá vindo tudo como NA. Tá dando algum errinho, a gente já vai ter que dar uma olhada nisso. Beleza. Vamos só conferir agora aqui. Beleza, esse countdown timeout a gente não utiliza ele aqui, tá? Me confundi, a gente utiliza o time value para vir sempre como zerado aqui, tá? Então, se vocês forem ver aqui no console, ó, as horas está 0, os minutos 00 e segundos 00. E aí, porque a gente está colocando o left e o right, né? Eu consigo pegar então o 0 da esquerda e o 0 da direita, tá? Então é assim que a gente vai utilizar aí para utilizar lá nos inputs, beleza? Então vamos voltar lá nos inputs agora e vamos colocar esses valores realmente. Aqui como value eu vou botar o left, tá? Então as horas da esquerda, horas da direita, beleza? Vou colocar aqui e vamos repetindo esse processo até o final ali, né? Então minutes left e value minutes right, beleza? Segundos também. Value seconds left e value seconds right. Beleza? Tá feito. Se a gente for dar uma olhadinha lá, a aplicação tá tudo zerado ainda, mas se eu colocar, por exemplo, aqui 60, acho que não tá aplicando ainda, porque eu não botei. Deixa eu ver aqui que eu não coloquei ainda. Log minutes. Vamos ver aqui, tá zerado ainda também. Beleza, vamos ir fazendo, a gente já vai dar uma olhada nisso, beleza? Fechou. Agora vamos partir para os próximos passos. Fechou, pessoal? Continuando aqui. Tem um errinho aqui que estava acontecendo, mas é porque eu coloquei sem querer asterisco e era para ser uma divisão, tá? Então, a gente colocar aqui, ó, e o time value tiver 70, por exemplo, dá 1 hora e 10. Então, ele já está contando aqui certinho, tá? Vamos colocar, sei lá, outro valor aqui, 180, um exemplo. Deve estar aqui também multiplicando. Deixa eu ver aqui da hora. Beleza. Vamos colocar, sei lá, um valor bem alto. Ó, 30 minutos, tá? E vamos... E aí, enfim, a gente vai poder ir testando aqui, mas a princípio é isso, tá? Aqui vai dar 1 minuto. Beleza, o contador já tá botando os valores e funcionando. Vamos começar agora a criar algumas variáveis, algumas use states que vão ser utilizadas aí na aplicação, beleza? Vamos começar com se está ativo, is active, set is active. Tá? Ele é, resumindo, um estado de true ou false, né, booleano.
A gente vai criar também has finished. Beleza, se foi finalizado. Tá. Beleza. Também um booleano. Sempre começando como false. E vamos criar também um de editar, tá? Set has edit. Por enquanto a gente vai criar esse só. E depois a gente vai adicionando os outros, beleza? Sempre gosto de ajeitar as importações aqui e tal, deixar certinho. Mas isso aí fica opcional, beleza? Vamos começar a criar a lógica aqui. Eu vou criar primeiro uma função. Const handle start countdown. Essa é a função para dar início realmente ao contador. O que ela faz? Ela só dá um set isActive true. Bem básico. E depois vocês vão ver a lógica por trás disso. Vamos ter também uma handle pause countdown. Para pausar aqui o contador. Que ela também dá um isActive false. Beleza? E aí a gente só vai ter que limpar, no caso aqui da de pausar, a gente vai ter que limpar esse contador aqui, esse timeout do contador, tá? Então como é que a gente faz isso? Se countdown timeout current não tiver, no caso existir, a gente dá um clear timeout e bota o valor aqui, beleza? Então aqui ele só dá uma limpada. E eu acabei colocando no start, né? Não tinha visto, mas é aqui no pause, beleza? Fechou. Vamos também fazer o de resetar. Por enquanto ele vai ter só algumas funções. Então handle reset countdown. Beleza. O que ele faz? Ele desativa também. A gente pode resetar direto, sem pausar. Ele diz que está finalizado. No caso, reseta a finalização, né? Dá um set time para o valor original, que é time value. Tá? Aquele nossa constante lá em cima, tá? Que é o valor original. No caso aqui vai ter que começar como zerado. Beleza? Depois tem mais algumas variáveis aqui que a gente vai adicionar. E também reseta o countdown timeout. Beleza? Ok, agora vamos criar uma função para atualizar os valores das horas, né? Então, quando eu clicar aqui em editar, ele vai abrir as opções para me atualizar. Essa função é um pouquinho mais chatinha, né? Um pouquinho maior, mas vamos partir para ela. Então, update time part, né? Então, para atualizar uma parte do que é necessário, fechou? Que é uma funçãozinha. Ela vai receber alguns valores, tá? Qual a parte que a gente quer atualizar? Se vai ser a de horas, a de minutos ou a de segundos, beleza? Vamos também receber o valor da esquerda e o valor da direita. Então, essa aqui que a gente precisa receber aí na funçãozinha. Fechou? Deixa eu só botar aqui uma vírgula para parar de dar erro. Tá, ok. Agora, vamos lá. Uma constante, h aqui que a gente está chamando, é igual a parte igual a horas. Ela vai jogar, convertendo para número, o valor da esquerda com o valor da direita, beleza? E a gente vai usar aqui um caso contrário, né? Um math.floor, um time dividido por 3.600, porque é a hora, né? Então, se a gente for pegar a mesma lógica que está aqui na hora aqui, fechou? Então tá aqui, o H é esse. Agora o M, né, que seria os minutos. Parte, né, qual que é a parte, foi igual a minutos. A gente também faz um número aqui, convertendo left e right, beleza? E caso contrário, math.floor. E aqui já é um pouquinho diferente, né? A gente tem um time dividido por 60, com uma porcentagem de 60 também. Fechou? E por último, a última constante, que é o S, que é o de second. Parte ponto igual a seconds, beleza? Se for, no caso, a gente também bota o number, bota o left, o right, e caso contrário, time com a porcentagem de 60.
Show? Essa é a lógica. E aí, por fim, a gente tem um novo tempo, né? New time, que é o H vezes 3.600 mais o M vezes 60 mais o S. Isso tudo é formatação e converter valores, né? E no final dá um set time, que é o nosso estado, com o novo valor atualizado. Beleza? Essa é a lógicazinha. É um pouquinho chata, mas ela que faz toda a atualização, beleza? E por fim, a gente vai criar realmente o nosso use effect, que faz todo o controle desse contador, beleza? Use effect padrão, que então a gente recebe, depois da vírgula tem um colchetes. Ele tem algumas dependências, que é o isActive. Então, quando mudar o isActive e quando mudar o tempo também, ele sempre vai estar verificando e executando o que está dentro aqui. Beleza? E a gente vai começar a fazer algumas verificações aqui. Se tiver ativo e também tiver o time maior que zero, quer dizer que está rodando o contador. Beleza? Se a gente for ver até, não tem nenhum caso contrário aqui. Desculpa, tem um caso ao contrário para poder resetar aqui o tempo, beleza? E aí, caso contrário, se tiver ativo e o tempo for igual a zero, a gente vai executar aqui mais algumas coisas, beleza? E no final, a gente vai retornar, se tiver o countdown.current, a gente vai limpar também os valores, beleza? Countdown.current. Beleza? Agora vamos começar a colocar as verificações. Dentro do nosso if, a gente tem algumas coisas para fazer. Primeiro, colocar mais um if. Se o tempo for igual a 10, a gente vai fazer aquele contador sequencial, né? Quando muda o estado. E aí a gente só vai ter que, antes de continuar aqui a lógica, a gente vai ter que criar mais um estado, tá? Que ele vai ser o seguinte, vai ser também um booleano, mas ele vai se chamar hasPlayed countdown. E aí vamos dar um set aqui também, sempre seguindo o padrão, né, de estado. Use state false. Beleza? Esse era o último estado que faltava. Escrevi use effect, use state. Beleza? E vamos voltar para lá para continuar a nossa lógica. Se o tempo for igual a 10 e não tiver, né, no caso tiver falso o hasPlayed countdown, a gente pega aqui countdown áudio, que a gente vai executar aquele nosso áudio, beleza? E aqui o interessante é que ele executa somente uma vez, ele não vira em looping, tá? E tá aqui o nosso áudio que eu importei, tá? Vai estar disponível aí para vocês também. Posso colocar a sua barra também, não importa muito. Então, finish.mp3. A gente dá um countdown audio.play para iniciar e dá um set has play de countdown true. Porque daí ele não entra de novo, quando for executar de novo essa função, ele não entra nesse if aqui, né? Porque já trouxe para true, fechou? Então ele executa uma vez o áudio só, o áudio por esquema de padrão ele tem 14 segundos, então sempre vai ter 14 segundos aí que vão executar, beleza? E aqui embaixo a gente vai dar um countdown timeout.current, vai dar um set timeout, tá? Ele vai executar em 1 segundo e vamos dar um set time com o tempo de antes, né? Então prev time menos 1. Então ele sempre vai executar, vai diminuir 1 segundo a cada 1 segundo, né? Então essa é a lógica. Já no nosso caso contrário aqui, se tiver ativo e o tempo for igual a zero, a gente diz que foi finalizado. Então, ele foi finalizado. Aqui a gente diz que não está mais ativo. Então ele desativa e não vai entrar de novo nessa lógica aqui do isEffect, né? Porque ele está verificando aqui. Beleza? E set has played countdown. A gente deixa como false. Show? Porque daí ele resetou tudo
e na próxima execução ele vai cair nessa lida também aqui para executar o áudio. Beleza? Aqui ele pede mais algumas independências e tal, mas eu vou desativar aqui o slint, que isso aqui é só uma reclamação deles. Beleza? Vamos partir agora realmente colocar isso tudo em tela e fazer funcionar, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é nessa logo aqui, se ele não tiver ativo, não tiver finalizado, desculpa, a gente mostra logo. Porque se tiver finalizado, ele mostra um zero lá com a cor verde, né? Igual eu mostrei no início do vídeo, tá? E também a gente vai ter que adicionar algumas coisinhas aqui para funcionar as animações, tá? Então eu copiei aqui, né? Cortei aqui as estilizações. E o próprio ChatCN já traz essa importação certinha, né? Desse CN. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colar a nossa estilização, ele mantém padrão, e adicionar aqui algumas verificações, tá? Então o que eu vou fazer? Se não tiver ativo, ou, daí a gente pode colocar aqui um parênteses, né? Ou não tiver o res, aqui faltou a gente fazer essa variávelzinha, que é o seguinte, eu poderia ter feito direto no código, né, em cada uso dela, mas eu preferi criar uma variávelzinha aqui para facilitar, tá? Então é resTime aqui, greater. Então, quando chegar na contagem de 10, tá? Então, a verificação é a seguinte, se não tiver ativo, ou o tempo for maior que 10, ou o tempo for igual a 0. Beleza? Então, a gente utiliza essa verificação para contagem dos 10 segundos, fechou? Voltando aqui, se tiver false, essa variável, e não tiver editando. E aí, no final, a gente dá mais um e vai colocar aqui um visible, um menos top 72 e um opacity 0, beleza? Por enquanto, vocês vão ver que não mudou nada, que a gente não tem contador, não contou nada. Então tá o padrão, fechou? Beleza, vamos começar agora a colocar as próximas variáveis. A gente tem uma aqui, nesse daqui, que tem um fonte Orbitron, beleza? A gente vai colocar aqui também um CN. Então, CN e cola aqui as nossas opções. E o que vai acontecer? Se tiver finalizado, a gente coloca um text white, beleza? Então, esse aqui é uma das opçõezinhas também. Fechou? Aqui mais para cima eu esqueci de colocar também, que é nessa class name a gente vai ter que colocar também um CN. E vai fazer uma verificação também. E o que acontece? Se tiver finalizado, test finish, a gente coloca um BG Emerald 600, caso contrário, bota o BG Zinc 900, que é o que está aqui, né? E aí, vamos tirar daqui, por padrão ele sempre vai estar BG Zinc 900. Fechou? Vamos continuar. Ó, logo já foi, aqui a gente já adicionou a variável também. E vamos colocar agora para ativar e desabilitar esses res finish aqui. O que acontece aqui? A gente vai ter que fechar isso aqui. Tá? E aqui dentro a gente vai colocar uma verificação. Se não tiver finalizado, a gente vai mostrar os inputs. Caso contrário, a gente mostra só uma div com span 0. Por quê? Daí ele vai mostrar só o valor 0 ali da contagem de 10 segundos, né? Então eu vou colocar aqui dentro só um fragment, né? Que vem do React. Beleza? Porque a gente tem que adicionar mais umas coisinhas aqui dentro. Além dessa div que já tem hoje, a gente precisa criar mais uma. Ela vai ter um class name aqui. Eu já vou utilizar o CN nela, como a gente já está botando as verificações. E vamos colocar algumas opções, tá? Aqui dentro vai ter um span, que vai receber os seconds, que isso aqui vai ser o que vai mostrar 10, 9, 8, etc. E vamos colocar aqui as opções. Visible, ela é um absolute também. Bottom 0, beleza? O left de 50%. A gente vai fazer aquele mesmo esquema de trazer 50% também, tá? Para ficar centralizadinho na tela. Opacidade
100%, transition all, e a duração aqui que eu utilizei é 700. Fechou? E aí vamos colocar a verificaçãozinha aqui que vai ser o seguinte. Se não tiver ativo, beleza? E aquela nossa variável que a gente criou tiver ativa, ou tiver editando, beleza? Então é isso aqui que a gente vai adicionar. Ele vai ficar invisível, menos bottom 40 e opacidade de 0. Fechou? Então essa é a nossa animaçãozinha. Por enquanto também não muda nada, porque a gente não está fazendo edição, não está fazendo nada, né? Beleza? Nessa nossa div aqui também a gente vai adicionar um CN, porque aqui vai ter algumas verificações também. Então eu vou copiar aqui, vou colocar o CN e vou colar aqui as nossas opções. E aqui vai ser o seguinte, se não tiver ativo ou a nossa variável lá tiver falso também e também tiver falso a adição, né? Então o cara não está editando, a gente vai colocar um invisible, né, para não aparecer em tela, menos border 72, que dá aqui 288 pixels, e text zinc 700. Vocês podem me perguntar também como que eu cheguei nesses valores, né, mas foi testando na prática ali e boa, beleza? Fechou, por enquanto está o mesmo padrão também, a gente não está executando nada, e agora vamos mexer um pouco nesses inputs aqui, tá? O que que acontece aqui? A gente só quer que ele dê a possibilidade de selecionar e mudar o texto quando eu estiver editando. Então o que eu posso colocar aqui? Existe uma propriedade, read only, e ele só vai aparecer quando a edição estiver falsa, beleza? Então o valor da edição estiver falsa. Vamos botar um onChange nele também para a gente conseguir mudar os valores. A gente vai utilizar aquela funçãozinha criada, que é o update time part. Aqui no caso a gente estava mexendo nas horas. E o valor da esquerda é target.value. E o valor da direita é hours right. Beleza? E aí a gente pode fazer o mesmo esquema aqui com o da direita. Que a gente faz o seguinte. A gente coloca, tira isso aqui daqui, bota hours left e o valor lá para a direita. Fechou? Esses inputs também recebem um CN aqui para a gente colocar as verificações. Eles recebem o seguinte. Se tiver editando, então has edit, a gente coloca uma borda emerald 500. Fechou? E aqui o mesmo esquema. CN. Opa, botei duas aspas. Salvei. Bota aqui um has edit. Borda emerald 500. Fechou? Vamos continuar aqui então para os próximos passos. Faltou só o read only aqui também. Vai ficar no padrão. E assim a gente vai adicionando nos próximos campos o mesmo esquema, tá? Então eu vou adicionar aqui rapidinho. Vamos aqui, aqui. Aqui eu já posso copiar. Eu vou copiar aqui para cá. Beleza? E aqui para cá. Aí aqui eu só vou mudar para minutes. 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 Show de bola. Vamos botar o read only aqui também. Tá. Show. Ó, vamos ver se... Ó, como já não dá para editar, ó, ele deixa de selecionar, mas não está deixando de editar. Já a diferença desses segundos aqui que ainda não tá, a gente não colocou. Beleza? Minute right, vamos colocar aqui também. E vamos pegar o da esquerda aqui também para colocar. Seconds, show. E seconds também. Show de bola. Faltou só o read only aqui também. Colocado. Tá colocado. Show de bola. Então essa parte aqui a gente finalizou também, tá? Agora o que está faltando aqui é colocar as funções e também quando for editar. Tá? Então vamos partir lá para os botões. Eu vou fechar aqui a div de contador e vamos partir para os botões realmente, tá? Os botões também tem algumas verificações,
Deixa eu só fechar aqui também na minha colinha para conseguir dar sequência aqui. Primeiro, vamos colocar... Cadê os botões? Beleza, botões aqui. Vamos colocar algumas verificações nessa div aqui, tá? Então vou usar o cn aqui também. Vamos deixar possível botar as verificações. E aqui o que acontece? Se tiver editando ou a nossa variável lá tiver negativa, né, tiver false, a gente vai colocar os valores de invisível, beleza. Vamos dizer que o menos borrow dela é 72, que ela vai usar para fazer a animaçãozinha. E a opacidade é de 0. Fechou? Tá aqui. Vamos botar aqui o de editar, só que o botão de editar ele só aparece quando não está finalizado. Porque se estiver finalizado ele vai sumir esse botão. Tá? Então a gente bota essa verificação aqui no botão. E também vamos colocar aqui o onClick. Tá? O onClick dele. Como a gente vai usar executador de função aqui, eu tenho que botar as chaves. Eu poderia também criar uma função só para isso, mas não vejo necessidade. E o que ele acontece? Ele vai pausar, porque se tiver o contador contando e a gente quer editar o valor, ele pausa o contador e aí sim a gente dá um resedit true. Tá? Então aqui ele vai estar editando. Vamos testar aqui já, ó, olha só que legal. Você vê que a gente não botou as bordas lá no input, tá? Então já vamos fazer isso para deixar certinho. Faltou só colocar essas verificações aqui, ó. Eu posso até copiar o mesmo estilo. E colo aqui, aqui e aqui. Fechou. Então agora, teoricamente, ó, tô editando, só falta o botão de cancelar a edição, né? E a gente vai fazer isso ainda, tá? Então, esse botão de edição tá pronto. O botão de resetar, ele sempre fica ativo. Então eu boto aqui um clique, handle reset, countdown. Fechou. Ele tem também uma estilização, tá? A gente vai colocar aqui com cn. Colocar, e as variáveis são o seguinte: se tiver finalizado, ele coloca um bg white e um textzinc 600. Show de bola? Aqui está o padrão também. Fechou. Aí o botão de pausar e o botão de iniciar, a gente vai ter que colocar ele em um contexto só, tá? Por quê? Ele só aparece quando não está finalizado. Quando o contador não está finalizado, então a gente vai botar um fragmento aqui e vai jogar esses dois botões aqui para dentro. Show de bola? Esse aqui, ele vai ter um disable se não tiver ativo, porque eu não posso pausar algo que não está ativo, tá? E o onClick vai dar um handle pause countdown. Já o de iniciar, ele dá um disable se tiver ativo, tá? Porque daí, como eu já ativei, não tem como eu iniciar novamente, né? Iniciar de novo com esse botão, eu tenho que pausar para iniciar. E handle start countdown. Fechou? Vamos colocar um valor aqui, deixa eu ver se eu já consigo editar. Vou botar aqui 40 segundos. Só eu não consigo concluir a edição porque a gente não fez o próximo botão ainda, tá? Então já vamos fazer esse botãozinho. Ele é bem simples também. Deixa eu só fechar aqui para poder fazer ele. Fechou. Vamos lá, vai ser mais uma div. Essa div já vai ter o cn, tá? Então a gente já vai criar com ela aqui. E ela vai receber algumas propriedades. Então invisible, visible, absolute. O bottom dela vai ser 72. Left 1/2. O translate também para fazer aquela volta. Beleza. Vamos ver aqui. Item center. Item center, gap 8. Opacidade de 0. E a transição ao com a duração de 500 milissegundos. Fechou? Tem algumas verificações também. Então, se estiver editando, então esse é o botãozinho, né? Se estiver editando, a gente dá um visible nele. E dá um bottom de 20. Então, a gente vai mudar de 72 para 20. Beleza? E a opacidade de 100%. Aí aqui dentro, vamos criar o botãozinho. É bem padrão. Vai ser o seguinte, bottom. Beleza? Size, icon. Type button.
Variante vai ser outline. Ele é bem parecido com os outros, na verdade, né? Poderia ter copiado lá também. O onClick dele vai executar um set edit as edit false. Então ele vai trazer para falso. O título, clique para cancelar a edição do contador. Sempre gosto de botar o título bem descritivo. Rounded full, BG transparente e text emerald 500. Beleza? De conteúdo aqui vamos botar um icon. O size dele é 4, tá? E o span lá com a propriedade senhor only, cancelar edição. Fechou. Então a gente já tem esse botãozinho, já tá todas as verificações, ó. Quando eu terminar a edição, ele faz a animaçãozinha, né? Ó. E aí eu já posso iniciar o contador, provavelmente vai funcionar aqui já. Ó, iniciando o contador, posso pausar, posso iniciar novamente, pauso e inicio. No caso, eu restarto aqui tudo. E editar, ele volta a mesma função. Então as funções já estão funcionando. Agora vamos só verificar essa questão dos 10 segundos, tá? Eu vou botar 12 segundos aqui. Beleza? Vamos ver como é que tá funcionando aqui já, ó. 10, 9, 8. E assim vai até chegar no 0, ele muda lá pra verde. Tá? Vamos ver se tá certinho, ó. O barulho também já tá funcionando. Aí, ó, zerou. Fechou, show de bola. Ó, e aí quando a gente reinicia aqui também, ele já volta pro 0, tudo certinho. Show de bola. E vamos só mexer por último nesse título aqui. Vamos colocar uma verificaçãozinha aqui para ficar legal, tá? O título. Se tiver finalizado, hash finish, e a gente coloca finalizou o seu temporizer, tá? Caso contrário, deixa eu colocar aqui dentro, no caso. Caso contrário, vamos colocar aqui uma verificaçãozinha de o seguinte. Se a nossa variável, que é o que a gente criou ali, deixa eu pegar o nome aqui direto para não precisar de copiar tudo. Se ela tiver, se ela realmente tiver, né, a gente coloca as horas da esquerda e as horas da direita acoplada, tá? Fechou. Vamos colocar por enquanto isso. Depois eu vou preencher o resto. E aqui no caso contrário dela, a gente vai colocar só os segundos. Então, seconds. Aí, beleza, variável aqui de novo. Mais seconds, beleza, as variáveis aqui, seconds foi igual a 1, a gente joga segundo. Caso contrário, segundos. Opa. Fechou, tá aqui a verificação. Vou fechar aqui. Aí por enquanto ele tá mostrando só 00, né? E eu vou botar os restantes dos valores aqui. Então, 2 pontos. A gente coloca aqui minutes left e minutes right. Se a gente for acompanhando lá em cima, ele já está aparecendo de novo. E por fim, a gente coloca seconds left e seconds right. Fechou? Então tá 00. Se eu for editar aqui, vou botar aqui 15 segundos. Vou botar 12 segundos, velho. Ó, já apareceu 12 segundos lá. Ele vai contar junto, ó, que ele atualiza, né? E quando chega em 10, ele já muda aqui certinho. E também quando tem 1, por isso que eu botei aquela verificação de segundos e segundos. Quando fica 1, ele muda para singular, né? Ó. Finalizou seu temporizer. Fechou, pessoal? Eu acho que é isso. Acredito que deu para explicar bem, né? Eu tô melhorando essa dicção assim para explicativa. Mas eu acho que deu para entender bem como é que funciona o projeto. É bem simples, né? Tem bastante coisas que daria para facilitar e tal, mas projetinho que eu desenvolvi aí de uma maneira rápida, só para treinar mesmo algumas habilidades, tá?
E é isso, pessoal. Queria agradecer vocês. Curte e compartilha, né? Quem puder curtir e compartilhar vai ajudar muito o canal. E sempre me motivar aí a trazer mais vídeos, tá? E é isso. Fechou, pessoal? Obrigado, tá?